Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre edição. Na prática, tá? Eu vou pegar um ensaio que eu fiz e vou editar juntamente com vocês, passo a passo, para vocês verem como que eu edito meus ensaios, tá bom? Foi um ensaio fotográfico que eu fiz aqui em Olambra, foi um ensaio que durou 1 hora e eu fiz somente foto, tá bom? Primeiro passo, eu vou abrir o programa de edição chamado Adobe Lightroom Classic, tá bom? Então vamos lá, vou clicar aqui para poder abrir o Adobe Lightroom Classic. Esse é o software de edição que eu uso para editar os meus ensaios fotográficos e também os meus eventos sociais, como aniversários, casamentos e por aí vai. Assim que você abre ele, ele vai abrir no último ensaio que você editou, tá bom? Então, primeiro, o software já está aberto. Antes de mais nada, eu vou criar um novo projeto, ou se não, como algumas pessoas chamam de catálogo, tá bom? Então, eu vou vir aqui em arquivo, clicar em arquivo e coloco novo catálogo, tá bom? E agora eu vou selecionar, eu vou escolher a pasta do ensaio que eu quero editar. Repare que aqui são vários trabalhos que eu tenho. Eu estou aqui no computador anexado 2 HDs. Eu geralmente numero eles por ano, tá? Então tem um HD aqui de 2024, tem um HD de 2025, tá bom? Então vamos lá, vou pegar o ensaio aqui de um casal que eu já editei e já entreguei, tá bom? Mas eu vou editar algumas fotos desse ensaio para vocês. É o ensaio pré-wedding da Ana e do Jardel, tá? Vou clicar aqui e aí vou clicar aqui e vou criar o nome do... Vou querer colocar como nome edição curso fotografia, tá bom? E vou clicar aqui em criar. E aí o que acontece? O Adobe Lightroom vai reiniciar com um novo projeto. E repara que quando ele abre, quando a ferramenta vai abrir, não vai ter nenhuma foto, tá? Porque você precisa agora, próximo passo, é falar para a ferramenta quais são os arquivos que você quer, aonde estão esses arquivos e que arquivos que são. Clica novamente aqui no botão do arquivo, tá? E vem aqui em importar fotos e vídeos, tá bom? E aí ele vai aparecer aqui a opção das pastas, né, dos HDs, e você vai procurar pelo ensaio pré-wedding da Ana e do Jardel. Foi um casal que veio do sul para poder fazer um ensaio deles aqui em Olambra. Eu moro numa cidade turística, tá? Então eu recebo muita gente de fora. Aqui, ó, ele naturalmente abriu com todas as fotos, inclusive do próprio ensaio que já está editado, tá? Repara que ele abriu, pegou todas as fotos, as que não foram editadas e que foram editadas, estão todas selecionadas. E aqui, ó, que repara é o seguinte, eu vou pegar as fotos que já foram editadas, ó, começando por aqui, repara que a nomenclatura muda, ó, aqui tá a foto está com o nome da câmera, ó, DSC, e tem a numeração na frente, .arw, que tá, a foto tá em formato RAW. E aqui do lado tem o nome, ensaio para wedding Ana Jardel, e está em JPEG. Então, daqui para frente, as fotos foram editadas. Então, clico nessa foto aqui, desço lá embaixo, clico na última foto com Ctrl Shift. E aí, repara que eu selecionei todas as fotos editadas e eu vou tirar essa seleção, tá bom? Eu vou clicar aqui e vou tirar essa seleção, tá bom? Automaticamente todas as fotos selecionadas desaparecem. Então agora eu clico aqui em importar e automaticamente ele começa a importar todas as fotos. Aí uma vez que abrir as fotos, eu vou fazer uma breve apresentação da ferramenta para vocês. Depois eu vou explicar para vocês sobre a primeira parte, que é selecionar as fotos que eu quero editar. Eu não entrego 500 fotos, dessas fotos aqui, de 500 fotos, ó, eu vou mostrar para vocês quantas fotos eu editei, tá? Na edição deu 137 fotos editadas. E eu entrego na versão impressão, na versão web, e eu vou explicar para vocês depois no final qual que é a diferença. E eu também faço uma versão web select,
que são algumas fotos que eu seleciono para postar no Instagram, que são as fotos que eu mais gostei, tá bom? Bem, vamos voltar lá para a ferramenta. Então, quando abre, aparece aqui na versão biblioteca. Essa parte aqui, ele aparece as configurações da câmera, tá? As configurações que foi feita a fotografia. Essa parte a gente vai pular, porque raramente a gente usa. A gente vai clicar aqui na opção revelação. É aqui aonde a gente edita as nossas fotos, tá bom? Bem, vamos lá. Basicamente a gente vai usar para editar essa parte aqui do lado direito, tá? Que tem várias caixinhas de ferramentas e algumas informações também. Na parte de baixo eu tenho todas as fotos, então se eu pego esse cursor aqui e passo para a direita, eu passo por todas as fotos. Ou eu posso clicar numa foto e clicando na setinha do teclado para a direita e eu vou selecionando e vai passando pelas fotos que foram feitas, tá? Ou setinha de esquerda para direita eu vou passando, tá? Eu prefiro geralmente utilizar o mouse e puxar o cursor, que dessa forma eu consigo ver todas as fotos, tá bom? No meio aparece a foto principal selecionada, tá? E quando você for editar, você vai editar a foto que está sendo mostrada no meio, tá bom? Bem, vamos lá. Na parte de baixo, todas as fotos aparecem com elas numeradas, 1, 2, 3 e por aí vai. E também na parte de cima aparece quantas fotos tem, quantas fotos estão selecionadas e o nome da foto, tá bom? Bem, vamos lá, continuando. Então a gente vai usar basicamente essas caixinhas de ferramenta que estão localizadas na parte direita, tá bom? Então basicamente é essa ferramenta. Ela tem muitos e muitos recursos. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês os recursos básicos e principais, que inclusive tem em todas as outras ferramentas de edição, porque é a base da edição, tá bom? Porque a ideia não é simplesmente fazer um curso de edição completo, que daí eu teria que fazer várias outras aulas. É só para você começar já a editar as suas fotos dos seus ensaios, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte eu vou fazer escolher as fotos que eu vou editar. Algumas pessoas chamam esse processo de decupagem, tá bom? Então eu vou primeiro selecionar essa foto aqui, tá? Quando eu estou escolhendo a foto, eu olho uma série de fatores, tá? Se a foto ficou boa, se o cabelo ficou bom, se a luz ficou boa, se ela está nítida, então eu dou um zoom aqui no rosto das pessoas para verem, tá? Então eu olho em si, faço uma visão geral e olho se a foto tá boa e se eu posso escolher ela para editar e entregar, tá? Essa aqui eu gostei, então eu vou selecionar. Repara se eu clico nessa bandeira aqui, tá? Eu seleciono a foto. Ou uma outra opção, posso clicar no teclado P, que automaticamente ele seleciona essa foto, tá? Então eu vou passar para o lado e vou olhar as outras fotos. Repara que são fotos parecidas, porém a luz está melhor. Então essa foto aqui eu vou escolher também, eu vou clicar no P, ela foi selecionada aqui. Uma foto parecida, porém ele está beijando a testa dela. Então foi uma foto que eu gostei. Repara que no fundo tem alguns pássaros, tá? Então é uma foto que está bem bonita, embora aqui cortou um pouco o pé deles, tá? Mas depois dá para a gente reajustar na edição. Então eu vou selecionar essa foto aqui também. Passando para frente, eu vou pegar uma sequência de fotos deles andando, olhando um para o outro. Essa foto tá bonita, eu vou dar um zoom, eles estão nítidos, tá? Lembrando que na fotografia eu sempre olho se o rosto das pessoas estão nítidos, principalmente olhos. Às vezes eu quero fazer, tô com uma ideia de criatividade e às vezes eu faço o oposto. Eu desfoco os noivos, desfoco as pessoas no primeiro plano e foco no fundo. Mas isso precisa ser feito com uma lógica, com um propósito, tá? A regra geral é que o rosto precisa estar focado e bem iluminado. Então essa foto está com a composição perfeita, o corpo deles está perfeito, tudo está perfeito. Então eu vou selecionar ela. Quando eu falo de corpo também, eu olho tudo, tá, gente? Cabelo, eu olho roupa, eu olho corpo, eu olho tudo, tá? Porque tudo importa. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Aqui eles estão caminhando, mas percebe que aqui, ó, aqui a noiva, a Ana, ela tá totalmente desajustada. Ó os pés dela, ó. Não tá legal.
A foto que eu escolhi foi essa, tá vendo? Os dois pés, e olha só que interessante, tem uma harmonia aqui, ó. Eles estão sincronizados com relação aos pés. Eles estão caminhando com os pés direito na frente, juntos, lado a lado. Então, isso acaba sendo importante, tá? Olha aqui na sequência também, ó. Aqui já está desajustado. Então, fiquem atentos aos detalhes, porque os detalhes eles importam muito. Então, às vezes você entrega uma fotografia, olha essa sua foto, não tá legal o corpo, caminhar e tudo mais. E essa foto eu entrego para o cliente, tá? Aqui chegaram muito perto de mim, então já estão desfocados. Então aqui no final já descarta. Agora olha só essa foto aqui, ó. Ela está uma foto bonita, porém eu dei um zoom no rosto dela e ela está levemente desfocado, tá? Talvez a cliente não nem perceba. Então eu entrego ou não essa foto. Daí eu vejo as próximas fotos e vejo se está um pouco melhor. Essa daqui já está um pouquinho melhor, tá? Então continua aqui, ela está com o olho fechado, essa está focada, ela está perfeita, tá? Deixa eu ver se tem. Olha, essa daqui está com. Olha só, perfeito. Essa daqui está focada, tá? O rosto está bem focado, os olhos estão focados. Então essa daqui eu vou selecionar, tá? Essas primeiras aqui, ó, reparem, olha só a diferença. Está muito claro e não está focado o rosto dela e o olho dela. É natural que nesse tipo de fotografia aqui quem está em segundo plano fica desfocado. Isso é proposital, tá bom? Isso é proposital, isso não é um defeito, tá? Mas quem está em primeiro plano deveria estar focado. Então aqui eu errei o foco. Mas mais para frente eu tenho algumas outras fotos parecidas que podem ser utilizadas, tá bom? Então, ó, esse processo de decupagem ele é muito importante para você definir o que é bom, o que está legal para você editar e entregar, tá? Pessoal, uma dica muito importante, na verdade essa dica ela vale ouro, tá? O cérebro humano ele é preparado para focar no problema, no erro. Então, se você entrega 10 fotos, 9 tão boas e uma ruim, o cliente vai ficar de olho nessa foto ruim. O cérebro dele tende a focar nessa foto e gerar toda uma insatisfação. Então, de forma alguma, entregue todas as fotos para os seus clientes, ou se não, fotos ruins. Aqui, como estava muito sol, eles estavam olhando na direção do sol, não ficou boa, repare a expressão, porque tinha muita luz, então os olhos deles estão meio fechados, o rosto meio como se tivesse um incômodo, então essa foto não ficou boa. Aqui eu já pedi para eles fazerem uma foto dançando, e aí repare que eles estão olhando um para o outro, então resolveu-se o problema do sol, tá? Então eu vou olhar aqui, ver se tem alguma foto que eu gostei. Ficou legal, mas eu vou pular, tá? Vou pegar um outro cenário, tá? Aqui tem outro cenário. Essas fotos, vamos ver se eu gostei dessa. Vamos ver a sequência. Mostrando o buquê. Mais pra frente, ó, eu já gostei dessa luz, tá vendo? Deixa eu só ver passando aqui um pouquinho mais pra frente. Aqui a luz ficou um pouco mais interessante. As mãos. Ah, perfeito. Olha só que interessante, tá, pessoal? Aqui, por um erro meu de direção, a mão dela ficou solta, tá? Nessa próxima foto, já pedi para a mão dela ficar sobre a mão dele, então ficou mais interessante. E no começo eu estava fotografando, olha só, eu estava fotografando com uma luz, então repare que ela está mais escura. Depois eu ajustei a luz e aqui mais para frente eu tenho uma luz mais interessante, tá? Então, ó, essa foto aqui eu vou selecionar ela, porque ela está mais perfeita. E reparem também, ó, quando eu mudei a luz e também o lado que eu estava fotografando, repara que eu mudei a luz e consequentemente o cabelo também, ó. Repara que aqui, ó, isso aqui a gente chama de frizz, né? Frizz, alguma coisa assim, não entendeu certo, mas são aqueles fiozinhos de cabelo que fica passando aqui para cima, mal dá para ver, tá? E aqui, ó, nessa luz aqui, ó, repara que aparece bastante, tá, ó. Então, repare que olha que a diferença. Aqui eu estava fotografando do chão, tá? O que mudou dessa foto para a próxima? Aqui eu estava fotografando do chão, estava um pouco mais escuro a foto, tá? E aqui, ó, quando eu venho aqui para o lado, olha só o que muda. Eu subi na escada, tá? E eu fiz a foto um pouco mais clara. Como que eu fiz essa foto um pouco mais clara? Eu vou explicar para vocês, porque além de edição, esse também é um curso de
a fotografia. Então, eu vou selecionar aqui a foto. Repara se você vir aqui na parte superior, você consegue ver, ó, eu fotografei com ISO 100, abertura 2 e velocidade 1/1250, extremamente rápido. E nessa foto aqui mais na frente, que está com uma luz um pouco mais interessante, se a gente for observar, vocês vão ver que eu usei o seguinte de configuração. O ISO foi o mesmo, a abertura do diafragma mudou pouquinha coisa, mas a velocidade do obturador mudou muito. Então aqui eu tenho uma foto muito mais clara, tá bom? Então isso tornou a foto com uma estética muito mais bonita. Se eu dou um zoom aqui, ó, repare que eles estão bem nítidos, tá? É claro que aqui eu tenho um problema, tem um mosquitinho aqui, então isso daqui eu vou ter que ajustar na edição, tá? Mas o cabelo ficou ok, a luz está ok, e é desse estilo de fotografia, com essa luz mais clarinha, que eu gosto de fotografar. Então essa foto eu vou selecionar, tá bom? Na sequência aqui eu pedi para ele dar um beijinho no rosto dele, tá? Então essa foto ficou boa. Pois na sequência aqui ela trouxe a mão, essa foto também ficou boa. Essa foto também tá interessante. Só que essa daqui não pegou moinho de fundo. Então vamos ver se vamos passar mais para frente, ver se tem alguma coisa parecida. Aqui, pessoal, eu estou selecionando somente algumas fotos, tá? Porque a ideia é mostrar para vocês. Essa foto aqui, aquele conceito que eu falei para vocês que propositalmente eu desfoquei os dois pelo plano e foquei no fundo, tá? O moinho. O moinho aqui em Olamba é um ponto turístico muito famoso, porque a gente mora na cidade turística que foi colonizada por holandeses e eles trouxeram a ideia do moinho que vem da Holanda. Então esse cenário ele tem um moinho, então a gente fez questão de escolher essa fotografia aqui, tá? Passando mais para frente, vamos ver aqui mais alguma foto. Essa tá legal, tá bonita. Mais para frente, vamos ver. Pessoal, eu gosto também, na hora de fotografar, ficar atento aos detalhes, tá? É um ensaio de casal. E quando a gente fala de casal, a gente fala de amor, a gente fala de sentimento, de união. E aqui repara que nessa fotografia você tem aliança e você tem um coração, né? Então resolvi fazer essa composição. E são as mãos do noivo e da noiva que estão conectadas no peito dele. Então é uma foto de detalhe que traz muito significado. Com o tempo vocês vão conseguir fazer essa leitura durante o ensaio, tá? Então essa foto eu gostei. No balanço, vou pegar uma que eu gostei também, ó. Essa foto, ela ficou bonita, porém tem alguém passando atrás, a gente vai ter que corrigir isso. Então vou selecionar essa foto também. Uma foto de detalhe, eu gostei também. E agora vamos mudar de cenário. Eles depois foram para o girassol. Eu vou pegar uma foto da noiva, são fotos bem clichê, dela cheirando o girassol. Foto, lembrando que sempre, gente, foto clichê as pessoas adoram, vende bastante. Porque para você pode ser clichê, mas para o cliente aquela foto ela é única, tá? Olha só que interessante, gente. Por isso você tem que ficar atentos aos detalhes, tá? Ao pescoço, embaixo do braço, sovaco, as gordurinhas. Olha só essa foto, o pescoço dela, tá? E olha essa outra foto aqui, ó. Como ela jogou o cabelo para trás, apareceu que umas dobrinhas que a gente associa às vezes com gordurinha. Então, esteticamente falando, essa foto ficou mais interessante, mais bonita, tá? Lembrando que foto é estética, é beleza, tá bom? Então fiquem atentos a esses detalhes. Essa foto ficou muito bonita. Também uma foto clichê dela colocando o girassol como se fosse o olho dela, tá? Ó, tá, essa foto eu vou selecionar também. Aqui eu vou pular um pouquinho, vou lá para o final do ensaio, que a gente finalizou o ensaio no pôr do sol nas lavandas. Então, ó, essa foto tá bonita, eu vou selecionar. Aqui eles estão beijando, pronto, só para a gente poder finalizar. Então, eu selecionei aqui algumas fotos
E agora eu vou editar somente as que eu selecionei. Como que eu faço isso? Eu vou filtrar e mostrar somente as fotos que eu selecionei. Então, ó, no canto do lado direito da foto, na parte de baixo, tem aqui uma janelinha chamada filtrar. Quando a gente clica aqui, ó, tem várias opções. Eu vou filtrar por fotos sinalizadas. E aí a gente vai observar que a gente selecionou aqui 19 fotografias. E reparem que são fotos com luz totalmente diferente. Aqui a gente tem uma luz vindo de frente, então repare que inclusive tem aqui uma sombra minha aqui, ó. Eu estou fotografando e o sol está atrás de mim. Então o sol está iluminando eles bem de frente, tá? Ó. E depois no meio do ensaio a gente tem o oposto, a gente tem um casal e a luz está entrando aqui pela lateral, na parte de trás, tá vindo daqui, ó. E é o que a gente chama de contraluz. Então a gente tem um ensaio com dois tipos de iluminação, tá? Esse ensaio foi feito na última hora do dia, 1 hora antes do pôr do sol. A gente começou um pouquinho e finalizou ali bem no pôr do sol. Repare que o sol já está bem baixinho aqui, já se pondo, tá? Estudar a luz é muito importante, tá, gente? A direção da luz, o dia da luz, é por isso que na edição é uma oportunidade de você rever todos aqueles conceitos que você aprendeu durante toda a aula de fotografia, tá bom? Então vamos lá, então vamos falar um pouco da edição dessa fotografia aqui, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar aqui é o seguinte, gente. Essa foto eu estou aparecendo aqui, ó, tá? Então eu gostaria, será que tem como tirar isso daqui? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recortar essa foto para ver se eu consigo tirar a minha sombra aqui da fotografia. E aí é o seguinte, ó, essa foto tem outra questão que também está cortando os pés, tá? Então vamos ver o que dá pra gente fazer aqui e melhorar essa composição, tá bom? Vamos lá, do lado daqui direito nós temos uma ferramenta chamada suposição de corte. Quando você clica nela, ela coloca uma grade em volta, te dando a opção de você clicar com o mouse aqui em volta e arrastar e cortar. Então trago para cá. Repara que eu cortei quase toda a minha sombra, mas vou cortar mais para não tirar tudo moinho, tá? Porém, também tem a questão dos pés aqui, ó. Não tá legal, tá faltando os pés. Então, quando isso acontece, eu posso subir um pouquinho aqui, ó, e corrigir, tá? E aí eu consigo manter a proporção. Eu corrijo dois problemas aqui, que aparece a minha sombra e ao mesmo tempo eu recorto de um jeito que seja agradável. Aí isso dá um enter e automaticamente a foto está ela está recortada, tá bom? Bem, vamos lá. Então aqui eu vou dar um zoom, o rosto deles estão ok. Então agora eu vou abrir essas caixinhas aqui para mim poder editar, tá? Então primeiro eu vou abrir essa caixinha. É uma caixinha principal, é uma caixinha que a gente mais usa no dia a dia quando a gente vai editar uma foto, tá? Na parte de cima a gente vai falar sobre temperatura de cor, tá? Se é puxado mais para o amarelo, isso é mais quente, ou mais para o azul e é mais frio, tá? Então, ó, tá vendo que tem uma setinha aqui de temperatura. Se eu clico com a setinha para o lado direito, eu vou deixando a foto mais amarelada. Se eu clico com a setinha para o lado esquerdo, a foto vai ficando mais azulada. Eu tenho a opção de arrastar a setinha para um lado para o outro, ou eu posso clicar aqui no número e mudar. Então, eu vou colocar aqui 2000. Opa, não vai colocar 200. Vou colocar 2000 para ver se vai. Ó, a foto ficou extremamente azulada e ela veio aqui muito para a esquerda. Então, se eu dar 2 cliques, ela volta para a configuração inicial, tá bom? Então, como eu gosto de foto mais amarelada, eu vou trazer um pouco mais para o amarelo aqui, tá? Levemente. Eu posso fazer isso manual, ou tem uma forma que é automática, tá? Que é você clicar aqui nesse recursozinho aqui, que é um seletor de equilíbrio de branco. Quando a gente fala de alterar a temperatura de branco, a gente fala também de trabalhar com equilíbrio de branco, tá? Isso o que é branco na foto tem que ser realmente branco. Então, por exemplo, eles estão com a roupa branca, então o branco tem que ser branco, tá? Porque quando a gente muda aqui, ó, puxa muito para o amarelo, repara que a camisa dele, que é branca, começa a ficar amarelada. Ou você vem para o azul, a camisa dele, que é branca, começa a ficar azul, tá? Então por isso que a gente fala de equilíbrio de branco, porque o branco tem que ser branco, tá? Então eu posso fazer essa alteração aqui manual, ou eu posso vir aqui, clicar nesse seletor e clicar em qualquer parte da foto que o branco, que é branco, tá? Que tem que ser branco. Então na camisa dele que é branco, eu clico aqui, ó, automaticamente ele faz para mim uma configuração.
mas eu não gostei. Ela ficou uma foto bem equilibrada, mas eu gosto de foto um pouquinho mais quentinha, um pouco mais amarelada, porque quando a gente estudou a ideia de cores lá, vocês lembram que cor amarela traz o conceito mais de aconchego, de, hum, de algo mais quente, caloroso, enfim, humano. Então, ainda mais que é um ensaio de casal, então é interessante a gente trazer um pouco da ideia do aconchego, da cor. Então, ó, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa configuração e voltei aqui para a configuração inicial e vou deixar um pouquinho amarelado, tá? Porque eu gostei dessa cor. Na parte de baixo, a gente trabalha um pouco com a ideia de deixar um pouco a foto um pouco mais rosado ou um pouco mais esverdeado, tá? Algumas câmeras puxam mais para o verde, é o caso da Nikon, por exemplo, né? E a Canon traz um pouco mais para o rosa. Então, com essa ferramenta você consegue corrigir isso, tá? No meu caso, eu vou deixar ele zerado, porque tá com um tom de pele legal. Pessoal, uma dica, um ponto muito importante. Sempre que vocês forem editar uma foto que tem a pessoa, usam como referência a pele, tá? A pele é muito importante, é uma ferramenta chave na edição. Então, sempre olhem a pele quando vocês forem mexer na cor. Então, aqui a pele tá legal, então eu não vou mexer nesse ponto aqui, tá? Olhando para essa foto, ela tá com uma exposição boa, tá? Com umas cores legais, mas dá pra gente fazer uma leve melhoria nela, tá bom? Pessoal, e aqui eu vou falar sobre uma ferramenta chamada exposição, tá? A exposição é uma forma de você clarear a foto como um todo, tá? Então, se eu vim aqui para a direita, eu clareio a foto. E se eu venho para esquerda, eu escureço a foto como um todo, tá bom? Porém, essa foto ela está bem iluminada, então não há necessidade de eu mexer nesse ponto aqui, tá? Isso é, quando fui fazer fotografia, eu já me preocupei com a exposição. Então, a fotografia está bem iluminada, não vou alterar, tá bom? Depois na parte de baixo aqui tem outra ferramenta chamada contraste, tá? O contraste, quando você vem aqui mais para a direita, ele gera um contraste entre luz e sombra, tá? Então torna aí uma foto com mais contraste. Isso é, ele intensifica a diferença entre luz e sombra, tá? E se eu venho para a esquerda, ele diminui o contraste na fotografia. Então reparem a diferença que faz na foto, tá? Geralmente eu coloco um pouquinho de contraste, tá? Porque torna a fotografia muito mais viva e muito mais interessante, tá bom? Na parte de baixo, o realce. O realce, ele serve para trabalhar com o brilho da fotografia, tá? Você consegue trazer mais brilho ou diminuir o brilho. Como tá com muita luz aqui, eles estão de branco, tá com bastante brilho, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então, repare, se eu trago mais para cá, ó, repare que o brilho praticamente ele some. E se eu faço o contrário, ó, o branco fica super estourado, tá? Então eu simplesmente vou reduzir um pouquinho, tá? Esse recurso também eu utilizo para trabalhar com recuperar um pouco o céu ou o branco. Vamos supor, ó, às vezes você tira uma foto desse jeito aqui, ó. O branco está super estourado. Aí você vem aqui com essa ferramenta real, você consegue diminuir o brilho, tá? E deixar com as cores mais interessantes, tá? Agora aqui eu vou trabalhar com a sombra, tá? Essa ferramenta aqui na parte de baixo chamada sombra, eu basicamente trabalho com a sombra. Trazendo aqui para a direita, eu consigo clarear as sombras. E vindo para a esquerda, eu consigo escurecer mais as sombras, tá? Eu vou voltar aqui para o zero e aí de repente, às vezes, eu só dou uma leve clareada, porque eu gosto de foto clara, tá bom? Na parte de baixo eu vou trabalhar com cores, no caso branco, tá? Aqui, repare que eu consigo trabalhar com branco, dar um destaque maior no branco, tudo que é branco ele dá um destaque, então eu consigo trabalhar a ideia do branco, ó. Eu consigo clarear tudo que é branco na fotografia ou escurecer tudo que é branco na fotografia. Então é um item que você pode usar. Geralmente eu pouco uso essa parte. Uma coisa que eu uso às vezes é mais o sombra ou o preto, tá? Na parte de baixo da ferramenta preto, você consegue clarear o preto ou você consegue escurecer um pouco mais o preto, tá? Então, reparem nessa fotografia, não faz muito sentido essa parte aqui, tá? Mas às vezes tem foto que faz muito sentido, tá bom?
Agora vamos usar essa parte aqui chamada presença, tá? Essa parte aqui é legal também a gente trabalhar. O primeiro item que a gente vai usar aqui é a textura, tá, gente? A textura, quando eu vou dar um zoom aqui na pele, olha só que interessante. A textura, quando a gente fala de textura, imagina, só para você entender essa textura, tá? Um exemplo. Imagina uma mesa que você passa a mão, ela é lisa. Agora passa a mão numa calça jeans, por exemplo, você percebe que você sente ali uma textura. Então textura é isso, tá? Aqui, quando eu trago mais para a direita, eu trago mais textura para minha fotografia, tá? Porém, para a pele isso é muito ruim, porque começa a aparecer defeitos, tá? Então trazer mais textura para uma fotografia que tem pessoas não é legal. Para o cenário, sim, porque dá mais contraste e tudo mais, é interessante, mas para quem tem pele, não. Geralmente, o que eu tenho feito aqui, às vezes, diminuir um pouquinho, porque eu suavizo a pele, tá bom? A claridade é quase a mesma ideia de textura, porém ela trabalha com contraste e nitidez. Então, se eu venho mais para direita, eu trago muito mais nitidez. Ah, desculpa, eu vim na sombra aqui, vim errado. Se eu mexo com claridade, eu trago mais contraste e também muito mais nitidez, tá? Mas isso é a mesma coisa da textura, não é muito bom para a pele. O que eu faço é diminuir um pouquinho, porque daí com base nisso eu suavizo a pele, tá bom? Depois a gente tem uma ferramenta aqui chamada desembaçar, tá, pessoal? Essa ferramenta aqui, ela serve para quando você tiver muita luz, na contraluz, como se a foto estivesse levemente embaçada, por isso que chama desembaçar. Então essa ferramenta que você pode utilizar, vou pular aqui, eu vou pegar uma foto na contraluz, tá? Tem muita luz entrando. Se eu vim aqui mexer com desembaçar, ó, repara que, olha só que interessante. Se eu estou mexendo na ferramenta desembaçar, tá? Ó, tá muito claro, tem muita luz entrando, então se eu venho para a direita, eu consigo trazer mais cor, mais nitidez para a fotografia. Então é uma ferramenta que serve para você utilizar quando você tem uma foto que tem muita luz entrando, tá? Olha só que interessante, ó, muita luz entrando e aí às vezes parte da foto fica meio sem clareza. Você vem aqui, ó, e você consegue trabalhar. Ou às vezes fica ao contrário, você quer ter uma foto nítida e você quer trazer um pouco a ideia de névoa, tá? Então você traz para o lado esquerdo, olha só que interessante, você começa a trabalhar, ter um pouco mais esse conceito, mudar um pouco o estilo da fotografia, tá? Eu geralmente não mexo muito nessa configuração, a não ser que esteja na contraluz e eu quero trazer nitidez, tá? Agora a gente vai falar na parte de baixo sobre vibração e saturação. Esses dois pontos eu uso bastante porque eu trago mais vida para a fotografia, eu trago mais vivacidade, mais energia, mais vibração para a fotografia. Vou primeiro falar sobre a saturação, tá? Quando eu altero a saturação, basicamente eu trago mais vida para todas as cores da minha foto, tá? Então, aqui eu subi muito, mas se você subir só um pouquinho, olha só como fica interessante, ó. Então, ó, eu vou subindo, aí, lembrando que fotografia é muito feeling, tá? Percepção. Vai fazendo aí na sua casa, no seu computador, nas suas fotos, as alterações e vai vendo se você gosta, vai vendo se faz sentido para você, tá bom? Tem que ficar harmônico, tem que ficar agradável, tem que ficar bonito aos seus olhos, tá? Então, eu consigo trazer mais vida às cores, tá? Eu vou zerar aqui a saturação e agora eu vou trabalhar com a vibração. A vibração é quase a mesma ideia da saturação, porém ele não altera a pele e ele traz vida mais para as cores que estão fracas, estão meio sem vida, tá? Então é um recurso muito mais interessante para você utilizar na fotografia, porque primeiro ele não afeta muito, quase nada a pele e ele traz mais vida, as cores estão mais apagadas na sua fotografia, tá? Então a vibração é mais interessante, porém, claro, você pode também trazer um pouco mais de saturação também, que fica interessante, tá? Então repara agora que eu vou mostrar para vocês o antes e o depois da edição dessa foto aqui, tá? Repara o seguinte, ó, essa caixa de ferramentas, se eu clicar aqui nessa setinha, que é um triângulo do lado direito, eu fecho a caixinha. E repare que na frente da caixinha eu tenho um olho, tá?
Se eu clico e seguro, aparece a foto original, sem edição. Se eu solto, aparece a foto editada. Então repare o antes e o depois, ó. Repara que a foto ela tá com muito mais vida, muito mais energia, tá? Lembrando que eu estou editando de acordo com o meu gosto, tá? Você na sua casa vai editar com o seu gosto, tá? E aí com o tempo você vai refinando, você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta e por aí vai, tá bom? Agora, pessoal, eu vou pegar uma foto que esteja com o rosto dela um pouco mais de perto. Olha só que interessante. Essa foto aqui, no rosto dela, repara o seguinte, ó. Tem aqui uma espinha no rosto dela, tá? Como que a gente edita isso? Como que a gente remove isso no rosto? Se você for aqui do lado direito, nas ferramentas, vai ter aqui uma ferramenta chamada Remover, que parece uma borrachinha. Se você clicar nela e trazer para cá, repara que vai vir um círculo, tá? Mas ele está muito grande, então eu vou vir aqui, ó, tem um tamanho, e vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho menor. E aí, ó, se eu clicar em cima dessa espinha, olha só que interessante, a ferramenta pega uma outra parte do rosto, da pele, automaticamente ela reconhece que é igual e substitui em cima. Então ela pega uma parte da pele que tá bonita e cola em cima da parte da pele que não tá legal, tá? Mas suponhamos que ela escolheu uma parte que não ficou legal. Aí você clica aqui em cima dessa bolinha e muda e escolhe uma parte diferente, tá? Essa parte ficou boa. Vamos supor que se você trouxer para cá, que tá uma parte mais escura do rosto dela, até reconhece. Mas se você trouxer aqui, por exemplo, em cima do dente, por exemplo, do brinco, percebe que ela recorta e cola, mas não fica legal, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco esse conceito. E aí vocês podem ir clicando nas imperfeições da pele, tá? Ó, clica e solta, que automaticamente a ferramenta vai fazendo um reajuste para vocês. É só dar um Enter, que automaticamente, aqui não foi, vou dar mais um, que automaticamente a edição já está feita, tá? E aí, olha só que interessante, essa foto, se você olha aqui no horizonte, ela tá meia torta, tá? Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou corrigir ela, tá? Eu vou deixar ela mais horizonte para nós seres humanos. Geralmente ele aparece reto, tá? A não ser quando a gente tem montanhas, esse tipo de coisa. Mas naturalmente a gente está acostumado a ver o horizonte reto, tá? Então às vezes quando a gente tem uma foto assim, a gente tem a sensação que a foto está torta. Então eu vou mostrar para vocês como eu corrijo isso, tá? Então eu vou aqui voltar para o lado direito, vou fechar essa caixinha. E vou mostrar para vocês mais duas caixinhas que a gente usa. A gente usa a caixinha de detalhes e a gente também usa a caixinha de transformação. São as três caixinhas que eu mais uso quando eu estou editando uma foto. Então eu vou clicar aqui em transformação e aqui vai aparecer várias opções, tá? E aqui eu vou escolher essa opção girar. E aí eu consigo girar a foto para o sentido horário ou anti-horário. Como eu quero corrigir ela para deixar a coisa certinho, eu vou trazer ela para o lado direito. E aí percebe que aqui já ficou certinho. Porém ficou com as bordas em branco, tá? Aí só vim aqui na parte de baixo e clicar em restringir corte, que automaticamente ele vai cortar a foto para você, tá bom? Então esse item eu uso bastante, tá? Aqui tem outra ferramenta que às vezes eu uso, que é o aspecto, que é eu achatar um pouquinho a foto, tá? Se você vir para direita, você achata a foto para o centro, para na vertical. Se você fizer o contrário, você achata a foto na horizontal, tá bom? Eu uso isso daqui levemente, eu trago às vezes para a direita, porque é uma forma de você emagrecer as pessoas, tá? É um recurso que você pode utilizar, tá? Mas aqui não vou usar, tá? Então, esses dois recursos que eu uso aqui. Voltando aqui na parte de cima, em detalhes, quando eu clico aqui, eu uso dois recursos, nitidez, então vou dar um zoom aqui. Então, às vezes eu quero trazer nitidez para fotografia, eu trago para cá, ó. Eu trago nitidez para foto, tá? Mas, como a foto já está nítida, porque fiquem sempre atentos, quando você traz a nitidez, você também traz imperfeições, tá? Você realça as imperfeições, então às vezes não é legal, tá? Então aqui, nesse caso, não vou utilizar, mas caso você queira deixar nítido uma foto, esse recurso você vai usar. Um outro recurso que eu uso dentro dessa caixinha aqui de detalhes às vezes, a remoção de ruídos, que é essa parte aqui, ó.
Então, às vezes, você está fotográfico com ISO alto e aparece a foto granulada, você vem, clica aqui, ó, e você consegue reduzir o ruído, tá bom? Mas não é esse caso, porque foi feito de dia essa foto, e essa foto tá com sem ruído, então ela tá perfeita, tá? Então, basicamente, eu utilizo essas duas caixinhas, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui, tá? Vou voltar aqui para o começo. Olha só que interessante, por isso que essa ferramenta ela é muito importante, muito utilizada para quem trabalha editando muitas fotos, tá? Porque você consegue fazer uma edição em lote. Repara que aqui eu editei uma foto, só que nas próximas fotos a luz é a mesma, tá? Então basicamente eu quero usar a mesma edição, tá bom? O que eu faço? Eu seleciono a foto, eu posso selecionar em copiar, que daí vai aparecer as opções de quais configurações eu quero copiar, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu fiz o recorte, por exemplo, tá? O recorte eu não quero copiar para as outras fotos, então eu não vou deixar aqui, ó, cortar, ó, ela está sem seleção, tá? Agora o básico, equilíbrio de branco, exposição, contraste, que foi aquelas mudanças que a gente fez, eu gostaria de deixar, tá? Então eu vou deixar aqui selecionado. Então eu vou clicar aqui no botão copiar. Então essa seleção foi copiada. Eu clico na próxima foto e clico aqui em colar. Automaticamente aquela edição veio para essa foto aqui. E aqui, claro, eu estou aparecendo aqui do lado, então eu vou fazer um novo recorte nessa foto. Então eu vou ajustar, tá vendo? Então, ó, o que eu fiz foi copiei a edição e fiz um reajuste, tá? Agora, uma outra ideia que dá para você fazer também é o seguinte: seleciona a foto que tenha a edição que você quer copiar, clica com o botão Shift e seleciona, vai lá no final do grupo de fotos que você quer selecionar e clica, automaticamente ela vai selecionar um grupo de fotos. E aí, se você selecionar no seu teclado Ctrl, Alt e S, automaticamente ele copia aquela edição para todas as outras fotos, tá bom? Ó, copiou, tá? Porém, aí o que acontece? Você vai abrir as fotos e ver se as cores ficaram legais, tá? Essas fotos de perto aqui, ó, o rosto dela ficou muito amarelada. Eu não gostei não, tá? Então, eu vou fazer uma correção, tá bom? Vou fazer uma correção aqui. Então, eu vou abrir novamente o básico e vou arrumar um pouquinho a temperatura de cor. Então, ó, vou dar um Ctrl Z para voltar, ó, percebe que o rosto está muito amarelada. Então, eu vou diminuir, tá? Aí eu vou fazer três alterações nessa foto. Eu vou diminuir a temperatura de branco, vou remover essa espinha aqui, dou um Enter, opa, dou um Enter, e eu vou... Aí vocês me perguntaram, mas não teve uma foto que você já removeu a espinha dela? Sim, já teve, que foi essa foto aqui, ó. Ó, essa foto aqui, a espinha dela já removi, tá vendo? No processo de Ctrl+C, Ctrl+V, eu não peço para alteração de arrumar o horizonte, remover a espinha, copiar de uma foto para outra, porque raramente a espinha vai estar no mesmo lugar, tá? Então isso daqui eu não copio e não copio e colo. Então, por exemplo, essa foto aqui, ó, vou clicar em copiar, ó. Se eu venho aqui, ó, remover, ó, tá vendo, ó? Remover ou recortar não está habilitado, tá bom? Tá vendo? Então, quando eu dou um Ctrl C, ao copiar e colo para a próxima foto, repara que não veio a correção aqui da espinha, tá? Então não faz muito sentido eu usar essa mesma correção. Voltando para a foto anterior, eu vou corrigir, eu vou vir aqui no transformar e vou corrigir o horizonte, tá? Ó. Corrigir o horizonte, clique em restringir o corte, passa na próxima foto, faço o mesmo. Vou corrigir o horizonte, restringir o corte, vou dar um zoom aqui no rosto dela, tá um pouco iluminado, vou diminuir um pouquinho aqui em realce, tá? Um pouquinho também da exposição, vou deixar a foto um pouco mais escura para ficar mais interessante, tá bom? Essa foto também,
essa daqui já está com a remoção de manchas feita. Eu só vou melhorar o amarelo, temperatura de branco e o horizonte melhorar um pouquinho mais. Perfeito. Então reparem que esse lote de fotos já estão editadas, tá bom? Agora eu tenho aqui, quando eu venho para cá, eu tenho uma luz diferente, tá? Então se eu copiar, vamos fazer um teste, se eu copiar essa luz aqui, eu vou copiar essa luz, eu vou jogar para cá para ver se bate. Não ficou tão assim interessante, tá? Mas é um caminho que a gente pode trabalhar. O que falta nessa foto aqui? Vamos lá. Nessa foto, eu vou escurecer um pouquinho ela, aqui em exposição, pouca coisa, tá? Aqui nessa parte de desembaçar, eu vou desembaçar só um pouquinho, tá? E também, repara que está muito, a parte escura, que é o cabelo deles está muito claro, então seria mais interessante eu escurecer um pouco mais essa parte. Então eu posso vir aqui em sombra e um pouquinho em preto, para ficar um pouquinho mais escuro. Ou eu posso vir em contraste também, que o contraste ele vai trabalhar exatamente a diferença entre as sombras e a parte mais clara. Então, essa é a fotografia, tá bom? Aqui eu posso trazer um pouco mais do amarelo, tá? Posso escurecer um pouquinho mais aqui. E aí eu tenho a fotografia editada. Repara o seguinte, pessoal. Eu dando um zoom aqui, repara que no rosto dela eu tenho aqui um mosquitinho. Aqui tem um outro perto da boca dela. Lembrando que a gente está fotografando no meio do mato, então tem muito mosquitinho, ó. Então eu vou remover. Tem uma espinha aqui, ó. Então eu vou remover usando a ferramenta remover aqui. Vou clicar na ferramenta, venho para cá, o tamanho tá legal. Eu clico em cima, solto, automaticamente a ferramenta escolheu uma parte do rosto para substituir. E isso eu vou fazendo nas demais partes da fotografia que aparecem os mosquitinhos, tá? Então fiz isso, dou um Enter 2 vezes, ok. Então eu tenho a foto editada, o horizonte está perfeito, tudo perfeito, tá? E agora eu vou clicar aqui, ó, fechar a caixinha. Eu vou clicar no olhinho aqui para a gente mostrar o antes e depois, ó. Repare que a foto estava com muito brilho, pouca cor. E agora eu tenho um brilho um pouco mais equilibrado, um pouco mais de cor. E agora eu vou pegar essa mesma configuração e eu vou replicar para todas as outras fotos, tá? Então a foto está selecionada, eu vou clicar com Shift no teclado, vou lá no final, seleciono a última foto, automaticamente ele vai selecionar todas as fotos, clico em Ctrl Alt S e ele vai sincronizar essa configuração em todas as outras fotos, ó. Então automaticamente eu tenho todas as fotos editadas e depois eu vou passando uma por uma e eu vou vendo se está agradável aos olhos, tá? Essas fotos já ficaram mais escuras, eu não gostei. Então a partir daqui, ó, a luz já não ficou legal. Então eu venho aqui, volto no básico e aqui eu vou tirar a sombra. Eu vou aumentar a parte da sombra, deixar mais claro e diminuir o preto. E olha só que interessante, tem uma pessoa passando aqui atrás também. O que dá pra gente fazer é o seguinte, usar inclusive a mesma ferramenta aqui, remover, eu clico nela, venho aqui, seleciono e passo em cima, tá? Detalhe interessante, essa ferramenta você pode aumentar ou diminuir de duas formas. Você pode vir aqui lá do seu lado direito e puxar para cá, que vai aumentando ou diminuindo. Ou você vem com a ferramenta aqui na sua foto, no seu mouse tem uma bolinha, não tem? Se você vai para frente, aumenta, se você vai para trás, diminui, tá? Então deixei um tamanho legal, eu clico em cima, eu clico aqui, clico, seguro e arrasto para baixo para selecionar a pessoa e solto. Automaticamente a ferramenta escolheu uma outra parte da fotografia, mas ela escolheu a parte da corrente e não ficou legal. Então o que eu faço? Seleciono essa parte que ela selecionou e trago mais para cá. Aí assim fica mais interessante. Soltei e dou um Enter, agora mais um Enter. E aí eu tenho a remoção. Então essa foto aqui ficou boa, tá bom? Vou passando para frente, essa foto ficou boa, essa daqui já ficou escura. Então eu volto aqui na parte da sombra e faço um reajuste. Dei 2 cliques, voltou pro 0, que isso é pro original, venho no preto, me 2 cliques e volto pro original, que é 0. Ficou interessante, mas não boa o suficiente. Eu venho em exposição aqui e vou clarear a foto como toda. Ficou interessante, gostei.
tá? Mas como é pôr do sol, tem no girassol, eu vou trazer um pouco mais de amarela para a foto ficar um pouco mais interessante. Olha só, gostei dessa foto aqui. Então eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, ó, o antes e o depois, o antes e o depois. As próximas duas fotos são parecidas, tá, gente? Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa foto, segurar o Shift e clicar na última foto, soltar, selecionou tudo, clica em Ctrl Alt S e ele automaticamente copia a mesma edição para as próximas fotos. Essa daqui ficou um pouquinho estourada, então eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. A próxima ficou muito estourada. Não só estourada porque tem a luz ali do sol já entrando. Então eu vou diminuir aqui, tá, a exposição. Além disso, vou vir aqui na parte de baixo, que é o desembaçar, e vou aumentar ele um pouquinho mais, ó. Não, na verdade, desculpa. É o contrário, tá? Você vem para a esquerda, ele vai embaçando mais ainda. Tem que vir um pouquinho mais para a direita, que é tirar o desembaçar. Tá? Eu tirei desembaçar, aqui eu consigo trazer mais nitidez, contraste, mas aqui foi muito. Então eu vou colocar no zero aqui, tá? Tava no menos 10, deixei no zero, tá? Então essa foto já ficou mais interessante. Porém, eu sinto que ela está muito saturada, com as cores muito vibrantes. Eu venho aqui em saturação, diminui um pouquinho, tá? Vibração também vou diminuir um pouquinho. Aí ela já ficou agora mais interessante. Repara que dá para você copiar e colar, porém nem sempre vai bater. Então é sempre bom vir aqui e ir reajustando, tá? Agora vamos aqui para as últimas fotos no final e vamos ver como que ficou. Mesma coisa, eu achei que o casal ficou um pouco escuro e eu vou vir aqui nas sombras e vou clarear um pouco mais. Então trazer um pouco mais de luz para a sombra, trazer mais clareza para o preto. Na exposição, vou clarear a foto mais como um todo. Porém, repare que o céu, o pôr do sol, está muito estourado. Eu venho em realce, diminuo um pouco mais aqui, ó. E como se trata de pôr do sol, eu vou deixar essa foto mais amarelada. Então, eu vou vir aqui em temperatura e vou esquentar ela um pouco mais, tá? Olha só que interessante, vou mostrar para vocês o antes e o depois agora dessa fotografia. Então, eu venho aqui no olhinho, clico e seguro. Esse é o antes e esse o depois, tá bom? Repare que a próxima foto é praticamente o mesmo lugar, mesma luz, então eu vou dar aqui, clicar nessa foto, vou clicar, como é uma foto só, eu vou clicar em copiar, vou clicar aqui e vou clicar em colar. Prontinho, pessoal, temos então aí nosso ensaio com 19 fotos editadas, e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para exportar essa foto, tá? Então, lembrando que você tem que abrir a foto no programa aqui do Adobe, você precisa editar, e depois você precisa exportar. Então, eu vou clicar em Ctrl A, automaticamente ele seleciona todas as fotos, vem aqui em arquivo, clique em arquivo e eu vou clicar em exportar. E aqui vai abrir uma janela onde eu vou configurar como que eu faço essa exportação, por exemplo, definir para onde que vai essa foto, qual o nome do arquivo, qual o tamanho, formato, por aí vai. Então, em primeiro lugar, eu vou clicar aqui em local de exportação. E aqui eu vou escolher uma pasta. No caso aqui, eu vou selecionar o ensaio Ana e Jardel, tá? Que é aqui nessa pasta onde eu quero colocar. E eu vou colocar lá dentro, eu vou colocar na subpasta chamada curso de fotografia. Se já tiver essa pasta lá, ele vai copiar para lá. Como não tem, ele vai criar essa pasta lá dentro, tá bom? Próximo item agora, eu vou colocar o nome do arquivo. Como que vai ser o nome desse arquivo, tá? Vai ser o nome, eu vou escolher aqui uma opção, se você não seleciona nada, ele vai exportar com o nome que veio da câmera, tá? Esse número aqui, ó, que aparece letras e números.jpg, tá? Mas eu vou renomear porque eu gosto de colocar um nome personalizado em uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3 e por aí vai. Nome personalizado porque eu vou definir um nome. No caso aqui, ó, na parte de baixo apareceu o texto, eu coloquei ensaio pré-wed em Olambra, tá? E ele começa a contar a partir do 1, tá bom? Então, eu coloquei o nome. Agora eu venho aqui e eu vou colocar o tamanho dessa foto. Aqui eu vou colocar um tamanho, eu gosto de dimensionar ela através da altura e largura, tá? Em pixels, tá bom? Então, eu vou colocar 2040 por 2040, que é o formato que eu uso para internet, tá? Para postar em rede social, site, por aí vai. E a resolução em 300 pixels por polegada, tá bom? Quando eu entrego em dois formatos, lembra no começo que eu mostrei para você duas pastas, formato web e formato impressão? Quando é para impressão, eu uso um outro formato, tá?
Esse formato aqui, a foto vai sair com 1 mega, 2 megas, mais ou menos, às vezes 3 mega de tamanho. Se eu mudo aqui para 4000, de ambos os lados, a foto acaba sendo exportada para 5, 6, 7 mega, tá? Então ela vai em altíssima resolução, tá bom? Ou você também tem a opção de exportar, se você não clicar em nada aqui, ó, ela simplesmente exporta no tamanho máximo, tá bom? Mas eu gosto de definir o tamanho certinho que eu vou exportar, tá? Então, como eu vou exportar formato web, então eu vou vir aqui e vou colocar 2040, tá bom? Depois, um outro item que eu uso é definir marca d'água, tá? Isso é importante porque às vezes você vai postar no Instagram ou às vezes no seu site e você quer colocar uma logomarca. No caso, quando eu clico aqui, ó, nessa seta, aparece várias opções, eu clico em editar marca d'água, tá? Quando eu venho em editar marcas d'água, repara que eu coloco meu site, valdeon.com.fotografia. Você tem a opção de colocar uma logomarca mesmo, que é uma PNG ou JPEG, ou colocar um texto. Eu, no caso, coloco um texto, tá? E aí, quando eu for exportar as fotos, todas elas já saem com o meu site, tá bom? Então, vou dar um OK aqui, e aqui eu vou clicar em exportar. E aí, o software começa a exportar as suas fotos, tá? E depois que ele exportar, automaticamente ele vai abrir para você a pasta aonde ele salvou todas as fotos. Então estão aqui todas as fotos editadas. E depois, olha só que interessante, lembra que eu falei para vocês o tamanho? Cliquei aqui, ó, na parte de baixo, ela veio com 1,71 mega, tá? Depois que eu exporto as fotos, eu abro no meu computador e vejo todas elas para ver se não ficou algum detalhe, tá? Sempre tenha um carinho, sempre tenha um cuidado com as suas fotos. Então eu vou abrir aqui agora e eu vou ver como que ficou essas fotos, tá? Ó, até porque quando eu abro fora do programa de edição, ela aparece maior para mim e eu consigo ver com mais detalhe, tá? Ver se ficou tudo certinho, se não tem nenhum problema. Olha só, olhando aqui agora, eu observei que eu não arrumei aqui a parte de baixo dos pés, tá? Então essa foto aqui de repente precisa de um ajuste. Então eu vou voltar lá na ferramenta e vou arrumar essa parte aqui. Como que dá pra gente arrumar isso aqui? Eu posso subir o corte, cortar na altura do joelho. Porém, eu preciso ajustar nas laterais para ficar na boa proporção. Eu vou ajustar um pouquinho mais para lá de cá, um pouquinho mais para lá de cá, mesmo que corte um pouquinho do moinho. Dou um Enter. Pum, essa foto já ficou mais interessante, tá bom? Então eu volto lá, continuo verificando se está tudo certinho com a minha edição, tá? Se não tem nenhum erro, se não precisa de nenhum ajuste, tá? E vindo aqui, deixa eu dar um zoom, olha só que no rosto dele, de repente isso daqui dá para dar uma arrumadinha, tá? Então vamos lá, vou voltar, o rosto dele, vamos clicar na setinha remover, vou diminuir e vou passar aqui em cima, vamos ver para onde ele vai jogar. Jogou aqui embaixo, não ficou bom, vou trazer aqui para o lado, ficou bom. Dou um Enter uma vez, dou mais uma vez, pronto. Então, ajustei aqui o rosto dele. Aí você fala assim, nossa, Vodão, como se você é chato ver os detalhes. Gente, os detalhes fazem toda a diferença. Muitos clientes nos escolhem porque eles veem as nossas fotos, elas estão perfeitas. Eu olho o cabelo, eu olho a roupa. Às vezes você tem que olhar isso durante o ensaio, tá? Às vezes passa batido, aí você tem que corrigir na edição, porque na edição você vai ter um tempo mais tranquilo para você olhar com calma todos os detalhes. Então, ó, perfeito. Então aqui eu finalizei. E aí, ó, como teve duas alterações, eu venho aqui, vou apagar tudo, vou excluir, volto aqui, seleciono tudo de novo, Ctrl A, venho aqui em arquivo e vou mandar exportar novamente. Como ele já vai abrir com a última configuração, só clicar em exportar, que ele vai exportar tudo novamente. E aí, ele vai abrir de novo a mesma pasta, e aí nós temos todo o nosso ensaio editado. Pessoal, é isso então. Essa foi a nossa aula onde eu dei uma visão geral de como que você edita suas fotografias e como que vocês entregam essas fotos para os seus clientes. Repare que a edição nada mais é do que você melhorar a sua fotografia em termos de composição, em termos de cores, em termos de iluminação e por aí vai. Lembrando, por isso que a edição é um passo muito importante para a sua fotografia. Não pule ela,
porque faz muita diferença, beleza? Próxima aula eu vou falar sobre um item muito importante, que é preset, e nessa aula vai ter um brinde super especial, que é o meu preset que eu uso em todos os meus ensaios, e presets ajuda a vender o seu trabalho, então fiquem atentos que a próxima aula vai ser incrível.